Áudio videoaula número 10. Tema: a atuação social da Igreja. O textual da lição se encontra no livro Segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, dos versículos 34 a 36. O texto foi extraído da nova tradução na linguagem de hoje, que nos diz o seguinte: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e vocês me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. A preocupação social não pode ser biblicamente separada da vida cristã. Jesus iguala a maneira como tratamos os desprezados desse mundo com a forma como tratamos a ele. Tiago vai dizer em sua epístola que a fé salvífica não é simplesmente uma profissão de fé, mas sim a que produz uma vida obediente. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Pobreza, uma realidade sempre presente. Os pobres. Na América Latina, a partir dos anos de 1970, se desenvolveram duas grandes correntes teológicas que abalaram as tradições teológicas. A primeira foi a teologia da libertação, proveniente da Igreja Católica, e a segunda, a teologia evangélica da missão integral, provinda das igrejas protestantes, ou evangélicas, como vocês preferirem. Essas duas correntes enfatizam a necessidade da reflexão teológica a partir do compromisso social do povo de Deus. A condição social da América Latina levou os pensadores cristãos a desenvolver essas teologias baseadas na opção preferencial pelos pobres, contra a pobreza e pela libertação, e propõe o engajamento social dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, sejam eles pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos, como o Brasil. Resolver o problema é o desafio dos governos desses locais ou países. O velho problema da fome. Lembre-se que herdamos um mundo caído, e a pobreza, bem como a doença e a morte, como resultado do primeiro pecado. Antes da queda, a terra dava o seu fruto livremente, e Adão e Eva entendiam suas responsabilidades sob Deus e percebiam os benefícios da árvore da vida, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 e 16. O estado sem pecado de Adão e Eva não significavam que eles estavam livres da obrigação de cultivar e guardar o jardim. Antes, a obrigação de lutar pelo seu sustento estava entremeada no mandato e criação. Contudo, desde a queda, a terra passou a negar o seu fruto, e o homem se tornou irresponsável na execução de sua tarefa de domínio. Maldita é a terra por tua causa, diz Deus. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Isso nos mostra que a pobreza era resultado de não haver a proteção de Deus. Portanto, a Bíblia nunca lida com a pobreza fora do contexto da queda do homem no pecado. Todo assunto deve ser considerado em relação à queda da humanidade no pecado, como se ela estivesse respondendo por aquilo que ela mesma provocou. Isso não quer dizer que o crente que é pobre esteja em pecado, mas como está inserido num contexto social, sofre as consequências do desajuste social, ainda que com um diferencial. Há um lugar de descanso onde ele pode se achegar e descansar, na completa e total dependência de Deus, o nosso Pai. O homem encontra tudo o que precisa para viver. Sim,
O salvo, o crente salvo, considera as circunstâncias da vida sob a ótica de Deus. Aprende também a descansar nele. Davi aprendeu isso depois de passar por grandes e maravilhosas experiências. Davi registra no Salmo 119, versículo 165, que muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quando o crente está em verdadeira sintonia com Deus, passa a enxergar pelos olhos da fé, passa a ver o invisível e usufruir das verdadeiras bênçãos que Ele, o Senhor nosso Deus e Pai, por meio de Cristo, reservou para os seus queridos, ou seja, os seus amados, que somos nós. Precisamos ouvir a voz de Deus. A solução para a pobreza deve ser respondida à luz do que a Bíblia diz sobre a condição caída do homem e os fatores que criam as condições para a própria pobreza. Deus determina que o crente cuide dos pobres. Para negar isto, deve-se negar toda a Bíblia. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Registra o profeta Zacarias em seu livro capítulo 7, versículo 9. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Está registrado no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Deus instrui o crente a oferecer socorro aos oprimidos, aos famintos, presos, cegos, estrangeiros, viúvas e órfãos. Nossa prioridade máxima no cuidado aos pobres e necessitados são os irmãos em Cristo, conforme registra Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Amós, o profeta, foi levantado por Deus para combater as injustiças que haviam na época. Muitos textos da tradição profética apresentam a temática das relações econômicas, onde a perspectiva é a partir das pessoas e grupos sociais mais empobrecidos dentro daquela sociedade, ou seja, da sociedade judaica. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis sobre o monte de Samaria, que oprimis os fracos, explorais os pobres, e dizeis aos vossos maridos, trazei-vos o que há de beber. Amós capítulo 4, versículo 1. Eles odeiam quem repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Por isso, porque oprimis o indigente, e lhes cobrais um imposto de trigo, construístes casas de pedra lavrada, mas não as habitareis, plantastes esplêndidas vinhas, mas não bebereis o seu vinho, pois conheço os vossos inúmeros delitos, os vossos enormes pecados. O profeta Amós registra esta passagem em seu livro, capítulo 5, dos versículos 10 a 12. Fostes vós que devorastes a vinha? Ou que roubastes do pobre está em vossas casas? Com que direito esmagais o meu povo e calcais os pés, o rosto dos pobres? Está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 3, versículos 14 e 15. Teus chefes são rebeldes, parceiros de ladrões. Todos gostam de suborno e correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, e a causa da viúva não chega até eles. Palavra registrada no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 23. Ai dos que decretam leis injustas e editam escritos de opressão, para afastar os humildes do julgamento e privar do direito dos pobres do meu povo, para fazer das viúvas suas presas e roubar os órfãos. Isaías estava falando isso para alguém. Ele registra em seu livro, capítulo 10, versículo 1. Ai do que constrói sua casa sem justiça e seus aposentos sem direito, que faz trabalhar o seu próximo de graça e não lhe dá paga ou salário. O profeta Jeremias registra em seu livro, capítulo 22, versículo 13. O socorro aos pobres no Antigo Testamento, vemos com clareza que existe uma clara opção preferencial de Deus pelos pobres e oprimidos.
Isto não significa que Deus faça acepção de pessoas ou de classe social, mas com certeza Ele olha de maneira especial para aqueles que não têm vez, que não têm voz. O Novo Testamento e a ação social da Igreja. Na Igreja primitiva, quando Cristo veio ao mundo, a Palestina passava por graves problemas socioeconômicos, de sorte que muitos o buscavam apenas para saciar a fome, conforme registra o evangelista João em seu livro, capítulo 6, versículo 26. É justamente nesse contexto que devemos estudar a ação social da Igreja primitiva, conforme podemos ler no livro de Atos, capítulo 2, versículos 43 ao 46, capítulo 6, versículo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 25 ao 27, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, dos versículos 1 a 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 8 e 9, também de carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, também no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 18 e 19, e em outros vários pontos em que a Bíblia registra tais aconselhamentos. Conforme o relato de Atos, a comunidade cristã em Jerusalém vivia em comunhão exemplar. Prestemos muita atenção no que diz esse versículo. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Uma prática comum daquela igreja era a partilha de bens para atender aos necessitados. Encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Também no livro de Atos, capítulo 4, os versículos 34 e 35, existe um exemplo muito maravilhoso desta grande obra de Deus na vida dos irmãos. Essa partilha era totalmente voluntária e não compulsória. O que acontecia certamente era que os cristãos que possuíam uma melhor situação econômica vendiam suas casas e terras para atender aos irmãos mais necessitados. Uma observação a ser feita aqui é que a prática dos cristãos do segundo século, ainda que seja louvável, não é normativa para nós nos dias de hoje. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade ou de mister, conforme está registrado no livro de Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Esta passagem nos perturba. Preferimos saltá-la para evitar o desafio que ela encerra. Devemos imitar literalmente esses crentes? Ponto para nós refletirmos. Questão que nos surge: quis ou quisera Jesus que todos os seus seguidores vendessem suas possessões e repartissem o que obtivessem pela venda delas? Sem dúvida, o Senhor chamou alguns de seus discípulos a uma pobreza total e voluntária. Fatores que impedem a responsabilidade social da Igreja. Muitos são os fatores que provocam esse impedimento, ou seja, de um maior envolvimento da Igreja com as questões sociais, e vão desde a falta de compromisso dos crentes até a falta de conversão verdadeira. Fanatismo religioso. O homem religioso é aquele que aprendeu a valorizar os significados espirituais que possui dentro de si. Porém, quando esses significados passam a tomar sentido tão elevado ao ponto de fazê-lo se esquecer ou ignorar as outras áreas de sua vida, surge então o fanatismo. A isso também chamamos de alienação social. Vejamos o caminho que a mente religiosa percorre até se tornar alienada. Primeiro ponto: ocupação demasiada com atividades que não possuem relação com a vida humana. Ou seja, quando a igreja perde seu tempo e investe esforços em ativismo vazio e improdutivo. Segundo ponto: o uso da religião como instrumento mágico de proteção contra os problemas da vida comum. Se você for um cristão comprometido e assíduo, nenhum mal vai lhe atingir. Terceiro ponto: hipervalorização das experiências religiosas acima dos demais valores da vida humana. Os pais que obrigam os filhos a frequentar a igreja, mas nunca dialogam com eles. A alienação social é ainda motivada por dois fatores: crise de plausibilidade